Bom dia, doutora Rosileia. Bom dia, desembargador. O desembargador Jorge Rachid não está por aqui? Ele tá sim. Eu acho que teve algumas coisas que estão. 10 minutos. Desembargador Jorge Rachid, apareça. Aqui nós estamos, eu estava vendo aqui o polo, abrange muitos municípios, né? Mas são várias regiões do Maranhão. Daniel Mesquita. Desembargador Jorge Rachid, por onde anda Vossa Excelência? Será que está distraindo lá a casa dele? Ontem eu vi uma sugestão muito interessante que eu achei de distrair. A pessoa dava o seguinte conselho para você destralhar sua casa. Pega um quarto e arruma esse quarto como se você fosse se mudar para outra casa. O que você levaria? Uma casa menor, o que você levaria e deixaria? Então, nesse processo, você já ia se descartar muitas coisas inúteis. Presidente, bom dia. Desembargador Jorge Rachid, eu estou procurando aqui. Bom dia, presidente. Não é que eu tive que ficar fora do ar por 2 minutos, mas já retornei. Peço desculpa a Vossa Excelência. Aproveito para dar um bom dia a todos, especialmente para o senhor. O senhor hoje está com um semblante bem mais alegre. E a todos que estão nos ouvindo aqui, um bom dia. Nós vamos iniciar. Parece ser repetitivo, mas não é. O presidente, que é um grande parceiro, aliás, é o comandante em chefe do núcleo de socioambiental do tribunal, que impõe com muita simpatia e muita determinação ações que todo o Poder Judiciário do Estado tem por obrigação de fazer em prol da comunidade. Então, ele é um entusiasta de todos esses projetos. Hoje, por exemplo, vocês podem prestar atenção, ele está para iniciar a sessão do pleno, mas fez questão de vir primeiro cumprimentar e abrir a sessão, a nossa reunião de hoje, a nossa palestra, com a palavra do senhor presidente. Bom dia a todos. Desembargador Jorge, eu lhe pergunto inicialmente se Vossa Excelência comunicou sobre essa iniciativa ao CNJ. Precisamos comunicar todas as nossas iniciativas para o CNJ. Eles saberem que nós estamos aqui trabalhando. Exato. Depois de amanhã, nós vamos fazer um resumo, um levantamento para poder comunicar, para saber quais foram as ações
Depois Exatamente. dessa terceira, que é amanhã. Então, senhores, eu tive antes olhando todos a abrangência dos municípios que estão nesse dia, reunião para discutir projetos de como viver melhor, um ambiente sadio, e que tudo tem repercussão nessa gestão socioambiental. Fiquei satisfeito de abrangência dessa iniciativa do desembargador Jorge Rachid, nosso Tribunal de Justiça, cuidando. Essa aqui é uma das provas mais práticas do que é se preocupar em cuidar dos nossos servidores. Então, quando se fala em socioambiental, está sempre uma imagem de preservação da floresta, preservação de rios, quando o socioambiental hoje, ele abrange desde a nossa maneira de viver em casa. Então, isso que, essa consciência que o desembargador Jorge pretende divulgar entre nós, desenvolver essa cultura. Nada vai para frente se a gente tem uma grande projeção teórica e livros importantes, se não se mexer com a cultura individual. Então, você tem que fazer uma autogestão ambiental em você mesmo, começar pela sua higiene pessoal, que já está nessa pandemia, nós fomos obrigados a ter mais atenção com a gente. Então, começar com essa autoavaliação do que está em nossa volta, temos melhorar o ambiente. Porque um argumento indutivo, vai daqui para o maior, vai do menor para o maior. Então, começa conosco. Tudo começa com a gente. É a revolução. Nós estamos fazendo inovação aqui no tribunal, estamos incrementando a inteligência artificial, mas tudo começa com o homem. Tudo. Então, essa iniciativa, justamente o importante dela é que ele está vindo para a base, ao micro. Então, o desembargador já está cuidando desse micro ambiente em nossa volta, para daí a gente ter essa cultura melhorada para avançar no ambiente geral, que é toda a nossa preocupação. Então, vejam bem o efeito prático que eu estou sentindo em casa dessa iniciativa do desembargador Jorge, que antigamente eu fazia uma arrumação no escritório, enchia sacos de lixo, de papel para botar fora. Agora eu tenho uma caixa especial lá. Todo papelzinho que eu rasgo, boto dentro dessa caixa e estou trazendo aqui para o tribunal. Então, vejam bem, isso é um efeito prático desse distrai útil, distrai cuidadoso, pensando no outro. Então, quando se fala nessa palavra distrai, quer dizer, você vai tirar todas aquelas tralhas que são descartáveis da sua casa, da sua volta. Geralmente a pessoa idosa tem uma irmã que quase não se pode mais entrar na casa dela de tanta tralha, e ninguém pode mexer. Então, aquilo faz um mal terrível para ela, e ela não tem consciência disso. Você fica sufocado de coisas da sua volta e você não percebe. Tem uma imagem que sempre se divulga do Jobs, aquele grande intelectual da informática, né? do iPad, do iPhone. Ele numa sala que não tem móvel nenhum, ele sentado, editando, porque é horrível. Eu tenho um amigo rico, 2 amigos, você vai no apartamento dele, você fica atordoado de 6 conjuntos de sofás na sala, você vai andando, meu Deus, aquilo, ele não tem consciência de quanto aquilo faz mal para ele, e sufoca o ambiente dele. Excesso de dinheiro, não tem o que gastar, aí a mulher bota um conjunto de sofá aqui no cantinho, outro aqui, outro ali. Quer dizer, tira todo você sai do ambiente daquele com a consciência carregada daquilo, vai tudo para seu cérebro. Então, senhores, esta reunião tem essa importância muito grande. Tenho certeza que você, onde eu assisti ao começo da palestra do Dr. Rosineia, que ela explicou muito bem essa tomada de consciência disso. Então, vocês vão sair diferentes daqui,
e tenho certeza que vão levar essa notícia, essa nova cultura para a casa de vocês. Aí vão se sentir mais fortes para nossos projetos mais ambiciosos, de um modo geral. Então, sempre estou aqui parabenizando o desembargador Jorge, que acolhe essas iniciativas. Aliás, eu fui auxiliar na corregedoria do desembargador Jorge e ele era um captador de iniciativas. Ele tem assim, uma capacidade de captar. Onde tem uma ideia nova, pega. É isso que nós estamos aqui fazendo nesse dia, e parabenizo a todos. Me apresento como a quem não me conhecia. Eu estou aqui gerenciando por 2 anos este tribunal, estou empenhado na renovação total. Vamos inaugurar breve nosso laboratório de inovação para pensar o futuro. Hoje nós estamos todos pensando o futuro. E este núcleo socioambiental é uma postura para o futuro. Então, todos nós, minha gestão é essa, já trabalhando como futuro, já teve essa chegada. A pandemia já trouxe o futuro para a nossa porta. Então, é isso que nós estamos trabalhando nisso. E pedimos o apoio de vocês todos, para abraçar essas causas com satisfação, como se estivessem sendo abraçados pela administração, que reconhece a importância de todos vocês. Então, bom dia aos senhores, eu vou agora para a sessão do pleno, e tenham uma boa conversa, uma boa ambientação e renovação neste ponto aqui com a doutora Rosileia. Muito obrigado. Com licença. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos agora dar a palavra, conceder a palavra. Parece ser repetitivo para quem já ouviu ontem, mas não é. A doutora Rosileia, a professora Rosileia, ela está levando conhecimento agora para outros polos, 4 outros polos. Então, a matéria de ontem, para os que nós do TJ já conhecemos, no entanto, vamos ficar atentos, porque ela pode trazer alguma novidade, mas está levando a inovação do projeto para outras comarcas. Nós já temos 27 participantes, acho que vai aumentar, porque às vezes a conexão não é muito boa e às vezes cai esse número. Então, eu peço a todos, inclusive, que desliguem a câmera e principalmente o áudio, para que a gente possa ouvi-la com... A professora Rosileia foi por nós convidada, ela é convidada, ela é pós-graduada em educação, primeiro o nome dela por completo, Rosileia, professora Maria Rosileia Moraes Salazar Monteiro, pós-graduada em educação à distância e em administração pública, graduada em ciências contábeis e agronomia, funcionária do Tribunal Regional Eleitoral e personal organizer, certificado pela Reorganizer. Qual o interesse nosso? Qual o interesse do presidente? Qual o interesse de todos nós? Fazer um tribunal, poder judiciário mais enxuto, um poder judiciário sem tralha, um poder judiciário mais ligado, não a nós ficarmos por coisas amarradas, agarradas a gente. É levar o que deve ser levado para a população, que é o exercício da cidadania. Então, por essa razão que esse projeto foi implantado. O nome de Estrale diz muita coisa, não só o que o presidente, a professora Rosileia, a senhora já viu que ele já está com uma consciência maior de que ontem, né? Ele já notou que a casa do amigo dele já tem sofá demais na sala, né? Eu também já fui lá no meu close e vi que eu tenho uns ternos assim que eu estou lembrando de 1950, 1960. Então, a importância, de maneira superficial, é fazer com que a gente se conscientize do que efetivamente é útil para a nossa vida. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Rosileia, para ela, dentro do prazo que nós temos estipulado, ela ficar à vontade para falar sobre o assunto. Professora Rosileia, um bom dia. Muito obrigado sempre pela sua participação.
Bom dia a todos. Eu cumprimento o desembargador Lorival Cerejo, presidente do PJ. Fico feliz por já ter captado algumas ideias, né? Já ter o feedback do que a gente conversou ontem, isso é muito importante. Cumprimento também o desembargador Jorge Rachid, coordenador do Grupo Socioambiental. E parabenizo também pela iniciativa e pelo envolvimento em questões muito importantes, que são as questões socioambientais, que não se restringem, como disse o presidente Lorival Cerejo, ao meio ambiente, mas à qualidade de vida, né? O ser humano como um todo, né? Então, parabenizo o desembargador por esse envolvimento. Cumprimento todos os servidores e colaboradores do TJ, né? E digo que eu estou muito feliz em poder falar com vocês sobre um assunto que eu gosto, que faz parte do meu dia a dia, porque eu também sou servidora pública e me identifico muito com vocês, né? Porque eu estou na ponta, eu estou na execução, que é uma coisa que eu gosto. Então, compartilhar essa minha experiência com vocês é muito legal. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou começar explicando o que é o Personal Organizer. Ele é um profissional que trabalha com organização e métodos e auxilia a pessoa a produzir os seus resultados com equilíbrio e qualidade de vida. Então, quando a gente fala de um ambiente organizado ou desorganizado, nós estamos trabalhando com a ideia de como é a relação do indivíduo, da pessoa, com o ambiente em que ela está inserida. Então, como consequência dessa relação, dessa interação indivíduo-ambiente, nós teremos um ambiente organizado ou um ambiente desorganizado. E aí entra o Personal Organizer para tornar essa interação mais produtiva, com menos utilização de recursos e com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, sem estresse na produção desses resultados. Porque a nossa vida hoje muito corrida, ela nos leva a ter uma vida muito agitada, onde para produzir as coisas, os nossos resultados exigem muita energia, muitos recursos e ao final a gente está extremamente estressado e cansado. Então o Personal Organizer, ele trabalha com a ideia de melhorar os resultados sem muito desgaste de energia e com mais qualidade de vida. Muitas pessoas têm resistência à palavra organização porque imaginam logo uma pessoa com toque, que gosta das coisas extremamente organizadas, que não tira nada do lugar, ou que a vida é engessada e monótona. E isso é um conceito errado, que nós temos que desmistificar. A organização, na verdade, ela te propicia muitos benefícios, e a falta de conhecimento desses benefícios pode estar travando as pessoas de aproveitar e de usufruir desses benefícios. Podemos citar como benefícios da organização, aqui eu tenho alguns benefícios, mas não é uma lista exaustiva, só algumas coisas que a gente pode perceber no nosso dia a dia. Então, como benefício da organização, nós podemos citar que ele cria hábitos sustentáveis na vida do ser humano. Temos menos energia na execução de tarefas, nós gastamos menos energia na execução de tarefas, nós possamos ter um comportamento de consumo mais consciente, onde nós temos redução de despesas e uma economia financeira. Temos também como benefício da organização a otimização dos espaços. Nós temos também mais tempo livre, diminuição de conflitos, principalmente quando se tem ambientes compartilhados, né? Você entra em conflito, às vezes, com as pessoas que estão no teu entorno. Mas é interessante também que você pode ter uma relação conflituosa, mesmo morando sozinho, mesmo estando sozinho no teu espaço, porque a tua relação com o ambiente é que vai diagnosticar, que vai te garantir uma relação mais tranquila ou mais conflituosa com o ambiente e com as pessoas que estão ao teu redor. Então, esses são alguns dos benefícios da organização na vida das pessoas. E onde podemos aplicar as técnicas da organização? Nós podemos aplicar as técnicas da organização na elaboração das nossas rotinas, seja em casa ou no trabalho, no gerenciamento do tempo, na organização das finanças, que eu acho esse é um item muito importante, né? Porque quando você tem um comportamento organizado,
E os benefícios eles se estendem em todas as áreas da sua vida. Você tem um comportamento mais pleno, né? Mais completo. Então, as tuas finanças também elas passam tendem a ficar mais organizadas, porque você passa a gastar com mais qualidade e a ter controle das tuas finanças. Também podemos utilizar as técnicas da organização para organizar ambientes. E aqui a gente abre espaço que a gente deve entender ambiente não apenas como um cômodo, uma sala, mas qualquer espaço onde eu possa organizar coisas. Pode ser uma gaveta, pode ser uma pasta de documentos, pode ser um armário. E isso tudo a gente considera ambiente e temos que prestar atenção como a gente se relaciona com esse ambiente. E a gente abre espaço aqui também para falar que a gente também deve entender ambiente como o espaço virtual. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, que as técnicas que eu uso para a organização de um espaço físico, eu também posso utilizar para a organização de um espaço virtual. Então, a mesma técnica, a mesma lógica que eu uso para organizar os espaços físicos, eu também uso para organizar o meu espaço, meu ambiente virtual. Tão importante quanto organizar um ambiente é internalizar os conceitos. Por quê? Se eu não internalizo os conceitos, se eu não entendo quais são as técnicas e os métodos que eu estou utilizando para organizar um ambiente, a organização ela tende a ser de curto prazo, ela não se sustenta a médio e longo prazo. E um dos principais benefícios da organização é exatamente esse, que você, uma vez que você conclui a organização de um ambiente, ele consegue se manter a médio e longo prazo. Então, para que eu mantenha um ambiente organizado, eu preciso internalizar os conceitos, incorporar as técnicas na minha rotina, e aí eu passo a mudar o meu padrão de comportamento, passo a ter um padrão de comportamento mais organizado, um pensamento mais organizado. E isso vai me proporcionar que a organização se mantenha a médio e longo prazo. Então, resumindo, internalizar os conceitos e incorporar as rotinas, as técnicas da organização, elas são necessárias para a manutenção do processo de organização. Um dos conceitos assim, bastante importante e que a gente deve incorporar é a diferença entre arrumação e organização. A arrumação, ela tende a focar no espaço disponível. Isso é muito comum na casa da gente. Às vezes você não sabe onde colocar alguma coisa, abriu um armário, encontrou um espaço disponível, você coloca ali. Mas sem nenhuma técnica, sem nenhuma metodologia. Provavelmente, quando você precisar desse objeto guardar, você não vai lembrar onde guardou. Por quê? Porque não teve uma lógica. Você encontrou um espaço disponível e aproveitou esse espaço. Então, vai gerar um estresse quando você precisar desse objeto. Você vai perder mais tempo até descobrir onde você colocou esse objeto. Então, a arrumação, ela foca no espaço disponível, sem nenhum critério. A organização, ela já foca no espaço adequado e ela já tem uma metodologia, ela tem uma técnica, tem uma lógica que determina a forma de você organizar esse ambiente. Vamos dar um exemplo aqui bem fácil, né? Eu gosto muito desse exemplo, parece até ser muito simples, mas como eu sempre trabalho com os exemplos do dia a dia, né? Nós podemos ter aqui dois ambientes, um arrumado e um organizado. Percebam que no ambiente arrumado, eu tenho simplesmente um espaço e as coisas foram colocadas todos juntos e misturados, sem nenhum critério, sem nenhuma metodologia. Enquanto que no ambiente organizado, percebam que eu tenho espaços separados para colher, faca, talher, e os itens coloridos. Então, eu tenho os itens de mesma função, ocupando o mesmo espaço, e itens de funções complementares, ocupando espaços próximos. Por quê? Isso é importante porque eu utilizo esses itens em conjunto, então, quando eu precisar de um,
Obviamente, eu vou utilizar os outros, então todos precisam estar próximos um do outro, porque isso me faz ganhar tempo e eu tenho funcionalidade e consigo encontrar as coisas com mais agilidade. Então, percebam que enquanto eu tenho um espaço arrumado, eu tenho um espaço, uma ambientação focada no espaço disponível. E no ambiente organizado, eu tenho funcionalidade. Então, eu ganho tempo, né, ao encontrar, ao procurar essas coisas. Eu posso dar um outro exemplo para vocês, para explicar a diferença de um ambiente organizado e arrumado. Imaginem vocês que todos os meus documentos estejam nesta pasta, porque foi o espaço mais adequado que eu encontrei. Coloquei todos os meus documentos dentro dessa pasta sem nenhum critério de lógica ou de organização. Caso eu precise de algum documento meu da minha vida, eu vou ter que abrir a pasta e ter que revirar todos os documentos, folhear um a um, até encontrar um documento, por exemplo, do TRE. Eu não sei onde ele está, terei que abrir toda a pasta. Caso eu tenha os meus documentos organizados, meus documentos em pastas individualizadas e organizadas por assunto, eu posso encontrar com rapidez e agilidade o meu documento que eu preciso. Então, eu organizei aqui o meu documento pessoal, estão todos em uma pasta. Tenho aqui os meus documentos do CRC e CREA, que são minhas entidades de classe, todos em uma pasta, individualizados. Tenho os meus documentos do TRE, todos organizados e individualizados nessa pasta. E tenho os meus documentos de graduação e pós-graduação, também individualizados numa pasta específica. Então, percebam que, caso eu precise de algum documento da minha vida, eu tenho como encontrar de maneira fácil e eu já sei exatamente em que pasta encontrar. E o mais interessante é que, organizados os documentos desta forma, se eu não tiver em casa, qualquer pessoa que estiver na minha casa, até a minha faxineira, ela consegue encontrar esse documento porque existe uma metodologia. Eles estão fáceis de ser encontrados. Eu digo exatamente em que pasta ela pode localizar o documento que eu estou interessada. Então, essa diferença entre arrumação e organização, ela é fundamental para que a organização se mantenha a médio e longo prazo. Um outro conceito muito importante, que está diretamente relacionado com o momento que vocês estão vivenciando aqui no TJ, que é a campanha de estralho, é o conceito de tralha. Então, o que é tralha? A gente tem sempre a ideia de que tralha é algo que está quebrado, amontoado no cantinho da casa. Isso pode ser verdadeiro, mas ele não se esgota por si só o conceito de tralha. Porque devemos entender que a tralha é tudo aquilo que eu tenho e que eu não utilizo. Independe do estado de conservação ou do valor econômico. Eu posso ter algo que para mim é útil e que esteja quebrado. Então, nessa situação, eu posso considerar como tralha? Não, ele é útil. Eu devo mandar para a manutenção e ele deve voltar para mim, porque ele é útil para mim. Posso ter algo em estado de valor que eu não utilizo. Então, essa situação me diz que eu tenho uma tralha, porque é algo que eu tenho e que eu não utilizo. Então, o que define algo, se é tralha ou não, é a sua utilização. Se é algo que eu utilizo, é algo importante para mim. Então, ele tem um valor e tem uma funcionalidade. Se eu não utilizo, ele é considerado tralha. Então, independe do valor econômico e do estado de conservação. Lembrando que as coisas que são úteis para mim e que não estejam em bom estado de conservação, devo mandar para a manutenção e voltar para mim. E aquilo que eu não utilizo, eu devo mandar dar uma destinação mais adequada. O importante também é saber que, mesmo aquilo que é útil para mim, eu tenho que ter em quantidade adequada. Não adianta, por exemplo, eu tenho necessidade de papel, resma de papel. Aí eu peço 20, 30 resmas de papel. Eu não utilizo tudo isso no mês. Então, o excesso disso passa a ser tralha, porque vai ocupar espaço,
tem custo de manutenção e não me ajuda. Então, ainda que as coisas sejam úteis, eu devo ter em quantidade suficiente para o meu consumo em um determinado período de tempo. Nós temos que ter o cuidado do acúmulo de tralha na nossa vida, seja na nossa casa, ou seja no nosso ambiente de trabalho. A tralha, ela tem impactos na nossa vida. E podemos citar alguns deles aqui, né? A gente sabe, por exemplo, que o acúmulo de coisas desnecessárias, elas podem reduzir o espaço de circulação, pode causar poluição visual, tá? Todo mundo eu acho que a maioria já deve ter tido essa experiência, e o próprio desembargador Lorival citou isso na casa de um amigo, né? Que ele sai de lá com a cabeça cheia, né? Poluída. E a tralha, ela tem esse efeito, né? Esse impacto na nossa vida, de causar poluição visual e esgota a nossa energia, sim. Né? Você sai muito cansado, você sai com aquela sensação de que tua energia foi sugada. Esse é um efeito, né? Do impacto da tralha na nossa vida. Temos também a diminuição do foco, e aí aumenta a distração. Nós temos queda na nossa produtividade por conta do efeito da tralha na nossa vida, né, do impacto visual, desta poluição visual. Temos também o custo de manutenção da tralha, porque ela ocupa espaço, ela exige limpeza com frequência, nós temos material utilizado para essa limpeza, temos mão de obra também envolvida na limpeza desse espaço, desse material. Então, a tralha também, ela te causa um certo prejuízo financeiro por conta do alto custo de manutenção da tralha. E também ela causa fadiga, cansaço, estresse, e tudo isso pode levar a conflitos, né, no teu ambiente, seja em casa, com as pessoas da família, ou seja, no ambiente de trabalho. Então, além do impacto físico, a tralha também tem esse impacto emocional, né? Temos verificar que algumas situações, elas podem dificultar o destralhe. São situações comportamentais, mas que são importantes a gente tomar conhecimento para, no momento do destralhe, quando você estiver de fato executando, se você tem consciência de que esses comportamentos podem aparecer, você já pode administrar melhor isso. Se a gente não tem consciência desses comportamentos, com certeza eles vão dificultar o destralhe. Então, a consciência, ela é fundamental nesse processo do destralhe. Então, temos situações, por exemplo, que dificultam o destralhe, como a sensação de poder, né? Nós vivemos numa sociedade de consumo, onde quanto mais coisas você tem, mais te dá a sensação de poder, de importância social. Então, esse comportamento que te leva a essa sensação de poder pode dificultar o destralhe, né? Porque aí você se apega àquilo que te faz sentir importante e te dá a sensação de pertencimento a um grupo. Excesso de coisas materiais, né? Então, é um comportamento que pode dificultar. Um outro é o medo de precisar no futuro. Isso é muito comum. Eu ganhei isso, mas não sei para que serve. Eu posso usar no futuro, posso precisar no futuro. Então, você ficar preso também a essa situação dessa coisa. Porque pode precisar no futuro. Não sei para quê, mas eu posso precisar. Uma outra situação também é o apego, né? Muitos objetos têm valor sentimental e as pessoas ficam presas a isso, né? Então, isso também dificulta o destralhe. Outra sensação é o medo de faltar, né? Isso a gente percebeu muito na questão aqui da pandemia, quando se falou em desabastecimento, as pessoas correram para acumular demais, com medo de faltar no futuro. Então, é uma situação que também pode dificultar o destralhe. Outra situação é não saber como fazer o destralhe ou o que fazer com a tralha. Tá? Então, são situações que é preciso ter consciência para, quando elas acontecerem, você saber administrar esses sentimentos e essas emoções. Vamos dar agora algumas dicas de como destralhar um ambiente. Tá?
Então, a gente fez aqui um passo a passo só para facilitar. Então, nós temos que escolher um ambiente onde será feito o destraio, nós temos que estabelecer o período, né, desse destraio, temos que definir a carga horária diária. Por que é importante isso? Eu acho que a maioria de nós que já fez o destraio em casa, a gente tira tudo. Hoje é o dia da faxina geral. Então, você tira tudo, aí no meio começa a desfocar, pegou aqui um presente do filho, uma coisa do passado, e ficou cansado. No meio do processo, você joga tudo dentro do armário de novo, porque não conseguiu fazer. E como é um trabalho que realmente esgota muito, então é importante você estabelecer 2 ou 3 horas por dia para fazer esse destraio. Definir também o tipo de material que você está destralhando. Aqui no contexto do TJ, você pode estabelecer um dia ou um período só para o destraio de material de expediente, de material permanente, de informática ou processos antigos. Então, definir o tipo de material também é muito importante. Depois disso, nós temos que analisar cada item e aí voltamos àquela pergunta que a gente fez para saber o que é tralha e o que não é tralha, através do senso de utilização. Você precisa saber o que é útil para você e que deve ser mantido no local e o que não é útil para você para ser encaminhado para outro setor ou outras pessoas que podem aproveitar esse material que já não é tão importante para você. Então, é importante ter esse senso de utilização para manter no local em quantidade adequada e, se não for útil para você, você separa e envia para os locais determinados. No contexto doméstico, nós decidimos onde vamos, para quem destinar esse material. Nós podemos doar, vender, trocar ou encaminhar para os pontos de recolhimento para reciclagem. Mas nos órgãos públicos existe legislação específica para tratar de cada tipo de material. Então, no TJ, nós temos as unidades responsáveis pelo recebimento do material. Dependendo do tipo de material, uma unidade fica responsável por receber este material conforme as normas específicas para o órgão público. Temos a divisão de administração patrimonial para os bens móveis, temos a divisão de administração de material para os materiais de expediente, temos a coordenadoria de manutenção de equipamentos para os materiais de informática e a coordenadoria administrativa da CGJ para os processos antigos, né, que esses processos serão encaminhados para as cooperativas. Depois as unidades falarão quais são os procedimentos e os protocolos necessários para o recebimento do material que foi separado, né, na etapa do destraio. Vamos falar agora da etapa do processo de organização. A organização, ela, na verdade, é um processo de 3 etapas, onde o destraio é a primeira etapa, que nós chamamos de seleção. Nesse momento, a gente separa o que vai para ficar no local, o que é útil para mim, e o que vai ser separado para uma destinação específica. A outra etapa, a segunda etapa, é a categorização, que é onde nós separamos os itens por função, de mesma função ou de funções complementares, e separamos eles e criamos uma categoria específica com um nome sugestivo de fácil identificação. E temos a terceira etapa, que é a setorização, que nada mais é do que encontrar o espaço mais adequado para aquela categoria de objetos ou de itens. Fazendo um pequeno resumo, o processo de organização ele se dá em 3 etapas. A primeira é a seleção, que equivale ao destraio. A segunda é a categorização, que é o agrupamento de itens de mesma função ou de funções complementares, para depois a gente encontrar um local mais adequado para colocar esta categoria de itens e de maneira mais racional e mais funcional. Voltando aqui a pasta dos documentos, lembra que a gente fez o primeiro destraio, selecionamos os documentos,
Por exemplo, eu tenho uma categoria de documentos que eu chamo documento pessoal. Então, todos os documentos relacionados à minha vida pessoal estão nesta categoria. Tem uma outra categoria que chama-se TRE. Então, todos os meus documentos do TRE estão nesta categoria. Tem uma outra pasta que são as de graduação e pós-graduação. Todos os meus documentos relacionados com esse assunto estão na categoria de graduação e pós-graduação. Então, percebam que a categoria, ela te dá ideia sugestiva de onde eu posso encontrar um determinado objeto ou um determinado documento. Então, encontrar o espaço mais adequado e agrupar os itens de função igual ou de função complementar, ela é fundamental para que ela seja funcional, para que a organização seja funcional e todos possam ter acesso a essas informações, a esses objetos. Então, a organização ela tem que ser funcional e ela não pode ser exclusiva para a pessoa que organizou. Todas as pessoas que compartilham o espaço têm que ter condições necessárias de encontrar o objeto, encontrar o item. Então, a organização ela também precisa trabalhar com o coletivo. Todos precisam saber qual foi a regra, qual foi a metodologia utilizada para a organização daquele determinado item. Lembrando que todos os conceitos que a gente utilizou para a organização de um ambiente físico, eles também são utilizados para a organização de um ambiente virtual. De vez em quando, precisamos fazer a seleção de extrair das informações virtuais que já não nos servem e devemos também agrupar em categoria de itens por tipo de informação e também devemos determinar o local adequado para colocar essas informações no meu ambiente virtual. Tá? Então, tudo que eu uso no ambiente físico, eu também devo utilizar a mesma lógica, o mesmo raciocínio para a organização de um ambiente virtual. Embora eu tenha utilizado esses exemplos que remotem a papel, devemos nos preparar que a gente está numa transição e que devemos diminuir o uso de papel de impressão. Então, tudo que for possível você guardar num ambiente virtual é interessante e é ambientalmente mais adequado. Eu concluo a minha fala deixando claro para vocês que a organização ela nos leva a uma relação de consumo consciente, a uma redução de produção de resíduos sólidos e a um comportamento ambientalmente mais adequado. Então, eu deixo como um incentivo para vocês, né, incorporar a organização na vida e eu gosto muito de encerrar minha fala com uma frase da Legião Urbana que diz que disciplina é liberdade. E, a despeito do que as pessoas pensam, organização, ela vai te dar mais liberdade, ela vai te dar mais tempo livre, ela vai te dar mais tranquilidade, mais equilíbrio, uma vida mais confortável e vida feliz. Eu agradeço a participação de todos vocês, espero que tenha gostado, espero que eu tenha agregado alguma informação para vocês. Obrigada. Professora, muito obrigado. Como ontem, como hoje, muito pragmatismo, muita objetividade, muita sinceridade e humildade no que fazer. Né? O Distrale, como eu já lhe disse, é tão impactante que eu estou aqui olhando, meu Deus do céu, eu tenho muita tralha. Eu não queria mostrar para os nossos funcionários, nossos servidores, não ver de que maneira. E eu tenho que imediatamente mudar, afinal de contas, o projeto é nosso. Né? Então, essas medidas que são medidas tão simples, né? Como, por exemplo, a simplicidade, só que em sentido contrário, de pessoas que jogam um material plástico na beira da praia, um copo plástico, uma garrafa PET, quer dizer, mas só que de maneira contrária, né? Claro. Essa simplicidade a gente acha muito simples. Mal se sabe, mal está sabendo aquela pessoa que joga uma garrafa PET no mar, que ele está acabando com a própria comida, a própria alimentação do filho dele e dele. Né? Então, essas coisas realmente que nós temos que... Eu quero agradecer a senhora mais uma vez. Amanhã nós nos encontraremos aqui. É isso? Se a senhora tiver alguma coisa para fazer...
pode ir em frente. Agora nós vamos passar para essa parte administrativa, né? Técnico-administrativa. Eu vou passar a palavra à doutora Jace, que vai pontuar os colegas que deverão falar, que ontem eu nem agradeci a participação dos colegas, mas estou agradecendo hoje, novamente estão conosco, para dirimir esses problemas junto às nossas comarcas do Polo 2 e 3, não é isso, Jace? Não, do Polo 5 a 8, alguma coisa assim. Bom, e mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra, portanto, à doutora Jaciara. Bom dia a todos. E eu quero agradecer a participação de todos os servidores, da equipe envolvida, né, da Rosileia Salazar, do desembargador Jorge, que sempre nos apoia o Núcleo Socioambiental, e a equipe do Núcleo Socioambiental também. Além do nosso presidente, né, que tem nos acompanhado aí nesses dias, e que tem dado tudo certo, graças a Deus. E agora eu quero chamar o coordenador de Material e Patrimônio, Aristeu Rodrigues dos Santos Júnior. Uma palavrinha. Aristeu. Podemos? Em nome da diretoria administrativa, né, te agradeço ao presidente Lorival Cerejo, ao desembargador Jorge Rachid, presidente da Comissão de Logística Sustentável, e informo que fui muito feliz esse ano com essa abertura desse assunto que o desembargador Rachid estava nos proporcionando, né, sobre a organização no setor público, né. E pegando uma pegada, uma puxada do gancho da fala do nosso presidente também, sobre a cultura, quero ratificar, né, que aqui a coordenação de material e patrimônio, com as divisões material e patrimônio, e com a ajuda da diretoria administrativa, nós temos trabalhado fortemente, né, nessas programações de compra, com aquisições, para quê? Para que tenhamos condições de atender dentro dos períodos de solicitações, que foi as rotas colocadas pelas nossas divisões de material e patrimônio, atendendo a todas as comarcas com os materiais adequados, né? E essa atividade do Destrale, com a fala da nossa amiga aí, a Rosileia Salazar, né, a palestrante, foi muito útil, muito didático, né? Onde deu para especificar bem o que é o Destrale, como pode ser feito o Destrale, o que é uma tralha, né? O que é o material realmente necessário para as comarcas. Então, o meu pedido aqui pela coordenação é sensibilizar aos colegas, né? Ter essa postura de realmente analisar o que realmente é necessário no setor, pedir com prudências, né? Para conseguir um processo, a gente não está deixando faltar. Essa é a nossa parte aqui, a coordenação está à disposição sempre, viu? Nas unidades. Desembargador, muito obrigado pela oportunidade, desembargador Rachid. Muito bem. Eu vou passar já se vai apontar, mas eu queria antes deixar consignado a presença da doutora Mariana Brandão. Ela é a conselheira do Núcleo Socioambiental, é uma pessoa que nos ajuda muito, inclusive a ideia das palestras da professora Rosileia foi ideia dela. Eu quero de público aqui agradecer, não sei se ela está na área, mas ela estava com outros afazeres, mas teve um tempinho para ficar conosco. Então eu quero agradecer a ela essa grande ajuda que ela nos deu. Jace, próximo. O próximo. A Fernanda Melo Lindoso, que é a chefe da divisão de administração patrimonial. Fernanda. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, desembargador. Estão todos me ouvindo bem? Sim.
Bom, é um prazer estar participando aqui mais um dia na nossa abertura da campanha do Destralhe. Eu me chamo Fernanda, né, como já fui apresentada, sou chefe da Divisão de Administração Patrimonial, né, e eu estou aqui para tentar orientá-los de forma objetiva acerca do procedimento para o destralhe de bens permanentes móveis, certo? Primeiramente, eu queria destacar o normativo que regula o desfazimento de bens, é a Portaria GP30/2019. Inclusive, quem puder anotar, fique à vontade, né, até porque vocês vão precisar dos anexos dessa portaria para fazer o pedido do destralhe, certo? Os anexos dessa portaria são o modelo do pedido de baixa, o modelo do termo de doação e a declaração de consulta aos demais juízes da comarca. Então, são 3 anexos, certo? Outra coisa que eu queria destacar é que tudo que eu vou falar aqui não se aplica aos bens de informática, aos ativos de tecnologia da informação. Esse procedimento vai ser explanado mais na frente aí pelo nosso coordenador de manutenção, o Hernani. Bom, vamos lá. Qual é o procedimento para destralhar? O destralhe, pessoal, ele pode ser feito de 2 formas. Através da baixa patrimonial ou através da doação. Ambos os procedimentos, eles são feitos pela própria unidade, ou seja, não há logística reversa, vocês não vão precisar mandar os bens para a gente, mandar os bens para certo? A baixa é a utilização. Bom, a baixa, ela é utilizada quando os bens, eles estão em condições inservíveis, né? Não prestam mais, é para jogar fora. Então, como é que vocês vão fazer com esses bens? Qual é o procedimento? Você vai cadastrar uma requisição no Digidoc, o assunto da requisição é baixa patrimonial, e você vai juntar o pedido de baixa, que é um dos anexos da portaria que eu falei aqui no começo, e as fotos, né? As fotos dos bens. Pronto, é só isso. Depois é só ficar acompanhando o processo, né? E o descarte ele vai poder ser feito, vai poder ser realizado após a autorização do presidente, certo? Quando a gente fala aqui em jogar fora, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é claro que quando a gente fala em jogar fora é de acordo com a legislação ambiental e com os requisitos de sustentabilidade. Inclusive, o diretor do fórum, ou o titular, no caso de vara única, ele pode firmar parcerias, né, com entidades locais, sem fins lucrativos, dedicadas à promoção de reciclagem, né, desde que isso não gere nenhum encargo para o tribunal. A outra forma do destralhe é através da doação, né? A doação ela é utilizada quando os bens eles estão em condições reaproveitáveis. Fernanda, e quando é que os bens estão nessas condições? Bom, é quando eles estão em boas condições de uso, mas não estão mais sendo aproveitados pelo serviço público. Ou então, quando a sua recuperação ela é excessivamente onerosa, tá certo? Nesse caso, vocês vão cadastrar o mesmo pedido, o assunto da requisição, que é o mesmo, baixa patrimonial, juntar o pedido de baixa, juntar as fotos dos bens, só que aqui vocês vão precisar juntar mais documentos. Quais são? O ofício de solicitação de doação feito pela entidade, né? Ou seja, a entidade vai ter que mandar um ofício para vocês pedir essa doação. Vai ter que juntar também o termo de doação já preenchido, só não pode estar assinado, e a declaração de consulta aos demais juízes da não oposição à doação. Nesse caso aqui é só para as comarcas que têm mais de um juiz, né? Mais de uma vara. Pronto. Depois que cadastra a requisição, é só ficar acompanhando o processo, e aí a doação ela pode ser feita e o termo de doação assim, autorização do cliente. Então, é isso. Como vocês perceberam, os procedimentos eles são bem simples, né? Mas se por um acaso restou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a nossa divisão através do telefone fixo, que é o 3223-7213, ou através do e-mail institucional.
E para quem não conseguiu anotar aí o número da portaria, que é a GP30/2019, pode pedir para a gente os anexos por e-mail, que a gente vai estar disponibilizando. Ou então só consultar mesmo lá no DIVDOC que vocês conseguem visualizar esses anexos para instruir o pedido, tá certo? É isso, obrigado aí pela atenção e vamos fazer os destraves. Muito bem, Fernanda. Próximo, Jace. Alberto Bruno Cunha Duarte, que é o chefe da Divisão de Administração de Material. Bruno. Opa, bom dia, desembargador, Bruno, bom dia, Jaciara. Bruno, só um minutinho, Bruno. Tá. Eu queria, às vezes eu me lembro das coisas, eu gosto de tenho que falar. Eu queria mostrar aos servidores que estão nos ouvindo, sem ser a equipe do tribunal, da importância desse momento. Vejo que todos os coordenadores, os responsáveis pelos setores estão presentes e todos com a mesma preocupação. Então, isso é uma coisa que eu vejo assim, até como uma disposição grande de todos, saíram do seu momento para poder ficar conosco, para mostrar a importância desse projeto. Você não está... Todos aqui são os coordenadores, são os chefes dos seus setores e preocupados na implantação desse projeto. Era isso que eu queria. Bruno, desculpa aí, continue, por favor. Não, tudo bem. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Nesse momento agora eu vou fazer a explanação sobre o destralhe dos materiais de consumo, né? Esses materiais de consumo são aqueles materiais de expediente, os materiais de limpeza, outros materiais de consumo como de copa, cozinha, descartáveis. Então, todos esses materiais são considerados materiais de consumo, né? Aqueles que normalmente eles perdem a identidade física deles quando são utilizados. Ou então eles têm uma durabilidade menor do que 2 anos. Também é um critério que pode ser utilizado para caracterizar esses bens, esses materiais de consumo, né? E como fazer o descarte, como fazer o destralhe desse material? Bem, a gente tem 2 situações que podem ser feitas, esses destralhes, né? Que são os itens novos e em excelente estado, usados, mas em excelente estado, e tem aqueles itens que são inservíveis. De que forma a gente vai fazer isso? A gente tem uma requisição no DigiDoc que é devolução baixa de material de consumo. Então, como deve ser o procedimento para realizar esse destralhe? Você vai relacionar todos aqueles itens que serão devolvidos e vão elencar o status, o estado daquele item, se ele é um material novo ou se ele é um material usado, mas em excelente estado. Porque o que acontecerá? Esse material ele será recolhido dentro do cronograma das nossas rotas, né? Será devolvido ao sistema para reaproveitamento em outras unidades. E também aqueles materiais que são materiais inservíveis, que estão danificados, que não têm mais conserto, esses materiais devem ser encaminhados também nessa mesma requisição, mas com o estado deles sendo informado de inservível, né? E deve ser descartado pela própria unidade ou para alguma cooperativa que faça a reciclagem desse tipo de material ou fazer o correto descarte para a coleta da empresa responsável pela coleta de lixo na sua comarca, certo? Qual a importância da avaliação desses itens para fazer a devolução, para fazer o descarte? Primeiro, tem que avaliar o quê? Dentro da comarca, eu não estou precisando desse material, mas tem algum outro colega, alguma outra pessoa dentro da minha unidade que necessita desse material? Então, essa consulta deve ser realizada dentro da unidade, nas comarcas onde houver mais de uma vara, houver juizado, contadoria, distribuição, sempre fazer essa consulta interna para ver se esse material pode ser reaproveitado dentro da própria unidade, porque aí a gente já elimina custos de
remoção desse material, de transporte, também o tempo operacional, de ter que lançar, ter que tratar essa requisição. Então, a primeira atitude de quem está fazendo esse destralhe é verificar se pode ser reaproveitado dentro da própria unidade. Caso não tenha essa utilidade, aí sim fazer a devolução, fazer a requisição e a devolução para o nosso setor, para que a gente possa redistribuir para outro setor que tenha necessidade, né? Outro ponto que tem que ser avaliado também é o seguinte: eu estou devolvendo esse material, mas aí no outro mês, quando houver o cronograma de pedidos gerais de materiais, eu requisito o mesmo material que eu devolvi no mês passado. Então, perde o sentido, entendeu? Entra naquela questão que a Rosileia, né? Rosileia, exato, desculpa. Que a Rosileia falou. Qual a minha demanda para esse material? Qual a minha demanda mensal? Qual a minha demanda bimestral, né? Porque tem alguns setores que fazem pedido em períodos bimestrais, trimestrais, né? Então, qual a minha demanda para esse tipo de material? Eu tenho que calcular, né? Eu tenho que verificar o que eu consumi no último ano. Posso fazer um cálculo, uma média rápida que eu faço, eu consigo calcular o que eu estou utilizando, qual a minha demanda desse material. E aí eu vou avaliar, olha, o que eu tenho aqui, eu vou ter que pedir no próximo mês novamente, então não tem sentido fazer a devolução. Mas se é alguma coisa que você já espera não utilizar mais, aí sim você faz a devolução para que a gente possa repassar para outro setor que possa utilizar esse material. Qual o grande problema de pedir em excesso, né? Os pedidos em excesso causam um dano muito grande para a questão de gerenciar o estoque do Tribunal de Justiça. Porque o que acontece? Quando o setor ele vai pedindo aquele material, o setor de material aqui entende que esse material está sendo solicitado e utilizado pelo setor. Então, ele é contabilizado dentro da nossa média histórica de consumo das unidades. E isso daí é utilizado para que a gente possa fazer o nosso planejamento de compras. Então, o que acontece? Quando você pede o material, armazena, faz estoque, não utiliza, você está gerando uma distorção no nosso histórico de consumo, né? E causando um prejuízo muito grande para o nosso planejamento de compras, porque a gente acaba pedindo o material que ele está sendo demandado no último ano, né? Mas a gente acreditando que esse material está sendo utilizado, mas na realidade ele está estocado em algum canto, juntando poeira lá, juntando teia de aranha, e a gente está acreditando que esse material está sendo utilizado, está sendo demandado, então a gente coloca no nosso planejamento para comprar mais. E quando a gente compra esse material, a gente já chegou com situações que a gente compra o material e dentro de 2, 3 meses começa uma devolução em massa do mesmo material, causando um prejuízo, levando a gente a ter que fazer uma doação desses itens, porque o tribunal não utiliza mais determinado material. Então, o consumo tem que ser consciente por esse motivo, né? O fato de estocar, o fato de guardar um material que não é necessário para vocês, não prejudica só o expediente interno da unidade, mas ele vai refletir nas outras unidades também e no meio público como um todo, né? Porque isso é recurso que sai do nosso próprio bolso e é repassado para o Tribunal de Justiça para adquirir os materiais para uso interno, né? Então a gente está se auto-sabotando, né? Não só a nossa instituição, como um dinheiro que poderia ser aplicado em outras áreas, né? Então, a gente só pede que essas devoluções, o cadastro, né, da requisição de devolução desses materiais, ele seja feito em tempo hábil, né? Hoje, nós temos um cronograma anual de pedidos e recebimentos de materiais, tanto na Grande São Luís, como em todos os polos, todas as outras comarcas. Nós fizemos rotas de entrega, cada um tem o seu dia específico para pedir, um dia específico ou semana específica para receber seu material. Então, você deve avaliar também o quê? Qual é a data de recebimento do meu material?
eu vou receber daqui a uma semana, então eu tenho que fazer urgentemente logo minha requisição. Eu tenho que fazer com pelo menos uma semana, 2 semanas antes de receber o meu material, porque a mesma equipe que vai efetuar a entrega do seu material de consumo regular, ela vai fazer o recolhimento, né? Vai fazer essa logística reversa de receber esse material que foi separado para o destralhe e trazê-lo de volta à divisão de administração de material para fazer o tratamento e dar a destinação correta a esse material, certo? Então, basicamente, é esse o procedimento de destralhe de material de consumo, né? E a gente tem nossos canais também de atendimento, nós temos o nosso telefone fixo daqui da unidade, né? Tem alguns números, são 3 números que nós temos, que estão na lista telefônica do Tribunal de Justiça. Além disso, nós temos os grupos de WhatsApp de todas as rotas, né? Tanto da Grande São Luís, como de todas as comarcas do estado do Maranhão. Nós temos nosso grupo de WhatsApp também para agilizar essa comunicação. Então, quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver alguma sugestão, né, alguma crítica construtiva para fazer com relação a esse procedimento, também pode utilizar esses canais, nosso e-mail também institucional, para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais esses procedimentos, né? A gente sabe que várias cabeças pensam melhor do que uma. E a gente deixa aqui a divisão de administração de material à disposição de todas as unidades para ajudar no que for possível. Um bom dia a todos, espero ter ajudado nessas dúvidas com relação ao destralhe de material de consumo. Com certeza, Bruno, muito obrigado. É muito importante saber de que esse dinheiro é dinheiro nosso, é dinheiro dos impostos que se pagam. Isso é importantíssima a colocação que você fez. Já se a próxima. Vamos chamar agora o Hernani Frazão Barbosa, que é o coordenador de manutenção de equipamentos. Hernani. Obrigado, Jássio. Bom dia a todos. Bom dia ao desembargador Jorge. Quero agradecer aí o espaço que tem nos concedido aqui para estar participando também na campanha do destralhe. Só para fazer aqui um adendo, e sempre que participo das ações do núcleo socioambiental, eu saio com uma visão completamente diferente do mundo. Já olho diferente na rua, dentro de casa eu já olho diferente, já vejo tudo diferente. E aí, principalmente no ambiente de trabalho, também influencia bastante. Então, tenho certeza que os colegas que estão participando aqui durante os 3 dias, né, dessa campanha, certamente vão agregar muito mais do que os outros que participam só um dia, né? Então, é sempre louvável a gente participar e nos traz toca mesmo profundamente na gente, nosso comportamento. Então, para quem ainda não me conhece, eu acho que todos os colegas aqui já conhecem, né? Eu sou o Hernani, coordenador da Coordenadoria de Manutenção de Equipamentos. A gente está vinculado à diretoria de informática e nós cuidamos essencialmente aí dos ativos de tecnologia da informação. Os colegas já viram aí todas as explicações aí da equipe do patrimônio, do time do Aristeu, o Bruno e a Fernanda, né? E existe aonde a Fernanda ela destacou que tudo que ela havia falado não se aplicava aos ativos de tecnologia da informação. Isso por quê? Porque os ativos de tecnologia da informação, eles são um item de configuração do ambiente tecnológico da unidade. Fazer a remoção ou ter essa liberdade para classificar o que é inservível, o que não vai ser mais utilizado pela unidade, traz um risco para o ambiente, porque pode parar serviços essenciais, tá? Então, por isso, a nossa atuação dentro da campanha do destralhe é ajudar cada unidade na sua tomada de decisão para classificar o que vai destralhar ou não. Como já foi explicado,
destralhar não é aquilo que não presta, não é o equipamento que está com defeito, o equipamento não consigo usar e eu vou destralhar esse equipamento e solicitar outro. Né? Na verdade, destralhar é aquilo que está em desuso, que de fato a unidade não está utilizando. E como é que eu identifico o que é um ativo de TI? Né? O que é um equipamento de TI? Existe a definição da nossa resolução 5/2017, que trata da política de gestão de ativos de tecnologia da informação, e lá tem a definição, o ativo de TI, né, mais propriamente se referindo ao hardware, que é a parte física, qualquer equipamento eletrônico que processa informação, que processa dados, tá? Aí entram os computadores, as impressoras, os scanners, as webcams, né? Aí os equipamentos de videoconferência, então tudo que está processando dados é um equipamento de tecnologia da informação. E nós precisamos participar desse processo de destralhe, por quê? Porque nós temos o conhecimento técnico e também o conhecimento estratégico dos projetos que serão implementados, do ambiente tecnológico, das configurações dos sistemas. Então, a gente atua aí nessa etapa de classificação, tá? Para saber o que a unidade, de repente, vai precisar daqui a uma semana, não está utilizando hoje. Como tem algumas unidades recebendo aí alguns kits de videoconferência, hoje não está sendo utilizado, né? Inicialmente não estou utilizando, mas talvez daqui a 2, 3 meses vai entrar um sistema novo e aí a unidade vai precisar daquele equipamento de informática. Então, a gente atua basicamente nessa tomada de decisão. E como é que eu faço isso? A unidade pode abrir uma requisição no sistema Digidoc, com o assunto coleta de equipamento de informática. Na abertura dessa requisição, é necessário que a unidade faça uma listagem de todos os equipamentos que foram ali inicialmente preparados para o destralhe. Nesse anexo, é importantíssimo para a gente termos alguma identificação, como um número de série, ou o número de tombamento, ou o número da diretoria da informática, né, que é uma etiqueta branca que tem todo o equipamento de TI de fácil acesso. Tá? Essa etiqueta é que identifica o equipamento para a gente. Nós temos todos os dados referentes àquele equipamento, data de compra, configuração, se está em garantia, se não está, se as configurações estão defasadas, se não estão, se eu posso utilizar em outra unidade ou não, ou se a unidade não deve descartar porque vai ser útil mais na frente, no futuro, em algum outro projeto. Então, é importante fazer essa identificação dos equipamentos, tá? Essa requisição, ela, automaticamente, ela é direcionada à coordenadoria de manutenção, onde nós fazemos uma avaliação técnica de todo o anexo, de toda a relação de equipamentos. Em seguida, após a gente atuar nessa parte de classificação, nessa fase de classificação, a requisição ela é encaminhada para a coordenadoria de material e patrimônio, que vai cuidar aí da logística de transporte dos equipamentos. Diferentemente dos demais bens, é obrigatório, tá, que todo o equipamento passe fisicamente pela coordenadoria de manutenção de equipamentos, porque nós vamos nos resguardar das proteções dos dados institucionais, nós vamos fazer avaliação técnica ou outras atualizações que vão aí corroborar para a nossa tomada de decisão quanto ao desfazimento do bem ou reaproveitamento em outra unidade, tá? Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez aqui o espaço que nos foi concedido, né? E estamos aí prontos para estar contribuindo, estar ajudando esse processo, tá? Obrigado. Hernani, muito importante essa sua colocação com relação a cada dia a gente vai, o objetivo realmente do núcleo é esse, né? Nós não temos outras ações a não ser a de conscientização. Então, você já está vendo, você sai, aquilo já te incomoda, aquilo já... Então, há necessidade realmente, nós somos responsáveis pelo Poder Judiciário, então a nossa competência é no Poder Judiciário, mas há necessidade que a gente faça, olha, você, por exemplo, com todo esse know-how, tem um cabedal de um bom profissional,
levar isso para a sua comunidade, para a sua família, para o meio onde você é importantíssimo. É muito importante, gente. Me assusta cada vez que eu abro, viu, professora Rosileia? Cada vez que eu abro um livro, alguma reportagem sobre o meio ambiente, e vejo que no Pacífico, em direção ao Atlântico, não sei qual é a corrente de maré, tem uma quantidade de plástico superior a 5 vezes o tamanho territorial do estado do Maranhão. Veja bem, isso dentro de um... Então, se você olha assim, aí o senhor está preocupado com 2, 3 garrafas PET, pois é, o início é esse, é a educação, é a necessidade de conscientização. Imagine isso chegando aqui para a gente. 5 vezes o tamanho, o território do Maranhão. Isso é um dos, né? Isso é uma das lamas dos nossos oceanos. Imagine também o dano que causa de uma certa maneira, eu achei que essa pandemia veio também com alguns aspectos positivos. Nós temos 100 mil aviões diariamente, 100 mil aeronaves diariamente, decolando e aterrissando no globo terrestre. Isso aí é uma coisa... Mas, então o senhor está preocupado com a gasolina do tribunal, o senhor está preocupado com o papel? Sim, é porque é daí que vai nascer sempre a conscientização. Né? Nós vamos acabar com o problema? Acho que não. A China se propôs, coisa que é provável, a China se propôs dentro de 2, 3 anos a acabar com o uso de plástico. Eu acho que se isso aí, a metade for cumprida por eles, já é uma respiração grande para o planeta Terra. Então, voltando aqui, eu vou passar a palavra a Jácia, agora o próximo colega a falar. A palavra agora com Daniele Mendes Mesquita, que é coordenadora administrativa da Corregedoria. Daniele. Muito bem, Dani. Muito bem. Bom dia a todos. Obrigada, Jaciara. Bom dia. Obrigada pela oportunidade da gente estar participando hoje novamente. A gente está promovendo, essa parte do núcleo aí socioambiental, de toda essa parte de sustentabilidade. Hoje eu queria pontuar, em relação à doutora Rosileia falando da consciência, que não adianta muito a gente, quando vem do externo, bate com a gente, com aquele escudo, a gente não consegue ter essa consciência. Então, assim, eu acho que o Destraia começa primeiro internamente, a gente fazendo toda essa limpeza interna, essa parte, como o presidente falou, da inovação, que a gente tem que começar primeiro internamente mesmo. O Destraia, querer inovar, querer melhorar internamente, para depois a gente estar colocando isso para o mundo externo. Então, essa consciência é realmente muito importante, essa pontuação também do Hernani falando que após essas nossas reuniões, a gente já começa a ver um mundo um pouco mais diferente. Então, eu acho que realmente tudo começa dentro da gente. Então, assim, hoje eu estou como coordenadora administrativa da Corregedoria, assim, é um prazer a gente estar nesse alinhamento com o tribunal, dispostos a ajudar sempre, e nós estamos elaborando todo o planejamento para a coleta dos processos físicos, que já passaram pela temporalidade para que fossem descartados, e basta que a unidade entre em contato, a gente faz todo o agendamento, depois que findou o prazo, e a gente faz todo o agendamento para a coleta. Conta com a colaboração do Aristeu, o pessoal dos caminhões, das rodas, a gente sempre está aí. E nessa sinergia, falando com o Luciano do transporte, para a gente poder, quando ele vai com o material, voltar com esses processos, isso para que a gente não tenha nenhuma rota ociosa. Então, assim, eu peço que vocês entrem em contato com a coordenação, que já está com esse material pronto para descarte, não se fala mais em incineração, e a gente já tem termos de cooperação com cooperativas para fazer toda essa parte de reciclagem. Então é isso, eu queria deixar meu agradecimento, nós estamos à disposição. A Priscila, que é chefe de divisão dessa gestão de controle documental, ela vai falar um pouquinho do passo a passo até chegar nessa parte do descarte, da coleta. Ela vai falar um pouquinho para quem não tem muita familiaridade com esse passo a passo.
mas a gente já se propôs a colocar todos os passo a passo. A Priscila gravou um vídeo no nosso site aqui da Corregedoria, onde vocês podem estar acessando como modelo de editais, para ficar uma coisa mais padronizada. As listas de processos que estão prontos para ser descartados, vocês podem estar solicitando para mim aqui na coordenação administrativa. Essas listas são geradas, mas também já pedi que a diretoria de informática fizesse isso automático para que cada unidade pudesse tirar a sua linha. Então, mas estou à disposição, meus contatos estão no site também, os e-mails, estou à disposição de todos. E que a nossa campanha seja contínua, né, e seja plena e que isso não pare nunca. Isso aí. Eu agradeço a todos. Bom dia também, bom trabalho. Dani, muito obrigado. Agora, com a palavra... Vamos... Sim, vai, Raça. Priscila da Silva Souza, que é a chefe de divisão de gestão de controle documental da Corregedoria. Priscila. Muito bem, Priscila. Bom dia, excelência, bom dia, Jaciara, bom dia a todos. A nossa contribuição no Destralha, ela é referente aos processos judiciais e processos administrativos e documentos administrativos como um todo, né? A gente já vem fazendo esse trabalho, já fizemos em algumas comarcas, né? Já conseguimos descartar alguns processos. Só que a gente percebe que a maioria das comarcas ainda tem muitas dúvidas de como fazer o processo, como chegar como chegar até o descarte, né? Então, para isso, foi criado um passo a passo, que vai ser disponibilizado na página do servidor, no site aqui da Corregedoria, né? No site do Tribunal, na parte de serviços, e edital de eliminação. Lá vocês vão encontrar como que esse documento, como que o processo administrativo para se chegar até o descarte, como que ele deve acontecer, né? As listas precisam ser geradas, esse processo precisa agora ser encaminhado para cá, para a Corregedoria, né? Após o processo chegar aqui, ele vai ser analisado por uma comissão, onde essa comissão vai ver se a temporalidade dos processos está sendo seguido, se tudo que precisa colocar na planilha, como, por exemplo, partes, número do processo, nome do advogado, se tiver, todos esses pontos serão analisados por essa comissão. E, após essa análise, o processo retorna à unidade para que o edital seja publicado. Publicando o edital, nós precisamos cumprir o prazo de 45 dias. Isso fala, após publicados os editais, eles precisam passar desse prazo de 45 dias, que a gente ainda precisa estar os processos precisam estar sob nossa responsabilidade, que é onde é aberto para as partes e advogados, né? Após transcorrido esse prazo, aí sim, o processo está 100% apto para ser descartado. É quando se entra em contato com a coordenação administrativa aqui da Corregedoria, para que seja analisada uma rota de transporte, né? E esse processo venha para cá, para a capital. Por que esse processo vem para cá? Porque o Tribunal de Justiça hoje tem um termo de cooperação com uma cooperativa, né? Onde os processos hoje não são mais incinerados, todos eles vão para reciclagem, né? Então, é um trabalho também que, quando a gente chega nas comarcas para fazer essa busca, a gente explica, né? A gente faz essa conscientização, onde pedimos até que já seja modificado a utilização do termo, né? Que não é mais incineração, e sim reciclagem, né? Então, a gente acaba unindo aí duas coisas maravilhosas, tanto a questão de destralhar, de se desfazer
né, desses processos que acabam abarrotando demais as salas e dificultando, às vezes, até o trabalho do dia a dia das comarcas, e juntamente com a questão de conscientização socioambiental, né? E nós estamos também sempre em contato direto junto com o núcleo, e que é feita a fiscalização, né? Após depois que os processos são encaminhados para essa reciclagem, eles ainda dão um retorno para a gente, né? De como foi feito, o que foi feito, né? Esse retorno é fiscalizado e é encaminhado tudo para o núcleo socioambiental. Tá? Então, todos os nossos contatos aqui, o meu telefone, e-mail, também está tudo no site da Corregedoria. Eu sei que ela vai gerar um pouco de dúvida para as comarcas, principalmente para quem nunca fez, né, o processo administrativo de descarte, só que nós estamos à disposição para qualquer dúvida em todos os pontos, né? E é isso. E agradeço pela oportunidade e estou à disposição. Obrigado, Priscila. Nós temos mais alguém, Chance? Não, né? Então, eu quero agradecer a todos os servidores que participaram. Eu espero que, né, professora Roseli, a partir da semana que vem, os nossos coordenadores tenham muito trabalho, né? Porque conscientização foi bem claro. Então, eu tenho certeza que os servidores das comarcas já estão concorrendo, né, para o prêmio de sustentabilidade, quer dizer, a comarca que trouxer pontos positivos nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, já receberá do núcleo, do núcleo, esse diploma sobre amigo da sustentabilidade. Aos coordenadores, muito obrigado. A professora, mais uma vez, muito obrigado. Me parece aqui que o Bruno quer uma intervenção, é isso? Pode facultar o telefone, a palavra para ele. É ele? É Bruno? É Bruno, né? Diga, Bruno. Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Se você está na sala de Aristeu, aí vem aqui no... Não dá para ouvir. Agora dá para ouvir, né? Agora sim. Não, só lembrando também, desembargador, que além do prêmio da sustentabilidade, né, a gente tem a certificação do selo verde também, que é para promover a redução do consumo de papel A4. A gente já vai divulgar agora o terceiro trimestre já do consumo de papel A4, né? E a meta, né, para conseguir essa certificação é que cada comarca, cada setor reduza em 20% o seu consumo de papel A4 em comparação ao ano de 2019. Fez bem lembrar. Isso mesmo, muito bem. Só para lembrar também o pessoal de não esquecer da meta. Bem lembrado. Algum mais colega quer fazer alguma consideração? Então, nós vamos dar por encerrado hoje. Amanhã estaremos juntos novamente. O tema parece assim repetitivo, mas não é, que nós estamos nas comarcas, nessas três polos diferentes. Então, é sempre uma novidade quando nós iniciamos amanhã às 9 horas com a professora, também a presença do presidente para iniciar. Quero agradecer sinceramente aos servidores que nos assistiram, os coordenadores, diretores, a professora, a Jace, essa minha equipe maravilhosa que eu tenho de meninas lá no meio ambiente. Meninas, porque são todas meninas mesmo. E atuantes. Jace, muito obrigado pelo seu apoio de sempre. Um bom dia para todos. Peço a permissão para me retirar da sala. Bom dia a todos.